Bom, agora que a gente já viu sobre gestão da criatividade no nível do indivíduo e no nível da empresa, a gente vai falar sobre umas ferramentas muito legais, que é o funil de oportunidades, e também falar um pouco da seleção das boas ideias e algumas ferramentas para você implementar possíveis inovações. Então, o que é o funil de oportunidades? Primeiro, por que ele tem esse nome de funil? Porque a forma geométrica dele é essa aqui, que nos dá a ideia de um funil. No topo do funil, a gente tem as ideias. Todas as ideias que surgem de todas as pessoas que trabalham em algum lugar. Depois dessas ideias, a gente tem o registro de ideias. Veja que essa parte do funil é menor. O que significa isso? Que nem todas as ideias são registradas. Em termos de engenharia, a gente poderia dizer que esse é um sistema e que você vai tendo perdas de uma parte para outra. A eficiência não é 100%. Então, de cada 100 ideias que eu tenho, se eu conseguir registrar 90, já está de bom tamanho. Deixa eu até fazer aqui um desenho aqui para deixar mais claro o que eu estou querendo explicar, né? Então, daqui da parte das ideias para o registro de ideias, você tem uma etapa do funil. E é claro que você vai ter uma perda. Depois que você tem as ideias registradas, você vai ter que avaliar essas oportunidades que surgiram. Então a gente vai fazer uma avaliação das oportunidades. Então você vai olhar aquele hall de ideias que estão registradas e vamos avaliar quais são as ideias mais promissoras, o que realmente é uma oportunidade. Então algumas serão descartadas e outras são levadas um pouco mais adiante para ver se é viável trabalhar com isso. Então se eu tinha 90 ideias registradas, dessas 90, sei lá, talvez 30 virem oportunidades, as outras eu vou estar descartando. Tá. Depois que eu tenho essas oportunidades na mão, então uma triagem das poucas boas ideias que ainda me restam, eu vou fazer uma avaliação de projetos. Eu vou ver se essas ideias são factíveis de serem implementadas. O que eu preciso em relação ao tempo para implementar, recursos humanos, recursos financeiros, se vai trazer um retorno ou não. Aí entra aquela parte de fazer pesquisa com pessoas, questionários, usar algumas ferramentas financeiras que a gente vai ver também para você ver se o projeto é viável ou não, quanto que ele vai te retornar. Às vezes você tem 3 projetos e a grande questão é a seguinte: eu vou desenvolver o projeto A, B ou C, vou lançar no mercado o produto A, B ou C, ou vou prestar o serviço A, B ou C. Você vai ter que fazer cálculos para ver quais deles ou qual deles é o mais promissor em termos financeiros, de aplicabilidade e tempo de retorno dessa tua aplicação. Tá? Então esse tipo de avaliação já é a avaliação de projetos e finalmente você vai selecionar 1 ou 2 projetos para serem implementados. Tá? Então estou fazendo essas setas aqui, porque você vai vendo que, sei lá, se eu tinha 30 oportunidades, de repente eu vou ter 3 projetos, vou ter 5 projetos e desses 5, finalmente eu vou escolher 2 que vão ser desenvolvidos. Ou seja, em cada uma das partes desse funil a gente tem perdas. Vou escrever aqui com o mouse, não vai ficar muito bom, mas vai dar para entender o que eu quero dizer. Então veja que isso aqui é um sistema. Se a gente tinha lá no início, como eu disse, 100 ideias, talvez você chegue no final com apenas 2 projetos sendo desenvolvidos. Então, de uma parte para outra você tem perdas, essa é a ideia do funil, e você chega lá no final desenvolvendo 2 projetos. Uma eficiência de 2%, portanto, nesse sistema, se a gente estivesse falando em termos de engenharia. Veja que depois da seleção das ideias, vem o desenvolvimento, a implementação de um produto, de um serviço. Aí começa uma grande aplicação de uma outra grande área do conhecimento humano, que é a gestão de projetos. Então, onde termina o funil de oportunidades, a gestão da inovação, da criatividade, começa a gestão de projetos. Ter um bom domínio de toda essa área permite com que você gerencie um negócio de uma forma inovadora. Que você tenha novas ideias e consiga de fato implementá-las. Então essa é a ideia do funil de oportunidades. Se você trabalha numa empresa e você quer transformar essa empresa num lugar mais inovador, você deve se atentar a essas setas. De uma seta para outra são os pontos onde você pode melhorar. Por exemplo, se cada 100 ideias eu registro 80, a pergunta é a seguinte: o que eu posso fazer para registrar 90? Como é que eu posso melhorar meus registros? Então tem uma oportunidade de melhoria nessa primeira seta. Depois, ou melhor, a melhoria já começa aqui, né? Como que eu estimulo meus funcionários a terem novas ideias? Então veja a importância de ter quanto mais ideia melhor, né? Que é quantidade e não qualidade. Se você tem apenas 3 ideias, nem dá para fazer esse funil. Agora, se tem 1000 ideias, você vai usar o processo do funil e vai chegar lá no final com projetos bem promissores. Depois que as ideias estão registradas, você tem que avaliar as oportunidades. Como avaliar? Você pode melhorar isso aqui. De uma etapa para outra sempre é possível melhorar, a gente vai ver algumas ferramentas para fazer isso. Tá? Então, falando da avaliação de oportunidades, que seria bem essa etapa aqui do intermediário aí do funil.
A gente vai fazer uma prospecção e estudos preliminares, que significa, você vai perguntar, de repente você trabalha lá numa empresa que, vamos pensar aqui, que oferece serviço aí de home care lá, então você tem uma série de enfermeiros que prestam esse tipo de serviço. Então você quer prestar um serviço diferenciado, que ninguém está prestando ainda no mercado, uma ideia inovadora que surgiu. Bom, você vai ter que prospectar. Como você vai fazer isso? Vai ter que perguntar para as pessoas, você contrataria um serviço desse? É útil para você? Você vai ter que perguntar para seu público-alvo se ele está disposto a gastar por isso, a gastar com isso. Então veja, aí surge a questão da prospecção. E temos também as matrizes de priorização que ajudam a gente a definir se vale ou qual oportunidade vale mais a pena ser trabalhada. Então imagina que depois de passar por esse funil, a gente chegou aqui na parte das avaliações de oportunidades e a gente tem 5 oportunidades, 5 ideias novas que a gente tem recursos para implementar pelo menos uma delas, né? Por que a gente não desenvolve todas? Porque não tem dinheiro, nem tempo, nem pessoas para desenvolver todas. Então a gente vai ter que escolher uma que é a mais promissora. Como é que a gente pode fazer isso? Você deve olhar e avaliar, fazer uma matriz dessa, como esse modelo que está aqui na tela, dando notas para esses 3 critérios: a aceitação pelo cliente, a relação entre lucro e investimento e a facilidade para implementar, produzir ou desenvolver essa inovação. Então imagina, você fez uma prospecção com o cliente e chegou à conclusão que a ideia 1 tem uma avaliação super positiva, vamos dar aqui a nota 8, e aí você vai justificar por quê. A nota 8 foi dada porque a gente fez uma entrevista com 50 possíveis clientes, desses 50, 40 falaram que comprariam, que tem interesse. Então, beleza. Agora você vai ver a oportunidade 2. A oportunidade 2 já dá uma nota 7, vai justificar por quê. Oportunidade 3, parecia muito boa, mas o possível cliente não vai ter uma boa aceitação disso. Então, 5. E aqui a gente tem, sei lá, uma outra nota 7. Tá? Então você vai dar notas e vai justificar por que você está dando essa nota aqui para cada uma dessas oportunidades no quesito aceitação pelo cliente. Em seguida vem a questão de lucro e investimento. Quanto que eu vou ter que investir e quanto que vai me retornar? Quanto menos eu tiver que investir e maior for o meu retorno, melhor isso aqui. Então a primeira ideia pode ser muito promissora. Preciso investir pouco e vai ter um retorno alto. Vamos dar nota 10 para ela. E isso vai justificar. Por quê? A segunda ideia. Bom, a segunda ideia já precisa de um pouco mais de investimento, né? Então vamos pôr uma nota 8. A terceira também é muito boa, nota 9. E vai justificar por quê. E a última? Bom, a última precisa de um investimento alto e eu acho que o retorno não vai ser lá tão alto. Vamos dar uma nota 4, que daí você justifica por quê. E por último, facilidade para implementar essa ideia. É fácil de fazer isso? Mais ou menos, vamos dar uma nota 7. Outra ideia, é fácil implementar essa? Nota 6. Essa aqui, essa está fácil de implementar, nota 9, e aí você justifica. E essa aqui, nota 5, e daí você justifica. E por fim, a gente vai somar isso aqui. Então veja no primeiro aqui, a gente tem 10 mais 8, 18, mais 7, 25. Então o meu somatório aqui ficou 25. Segunda oportunidade. 7 mais 8 é 15, mais 6, 21. Espero que não esteja fazendo nenhuma conta errada aqui, estou fazendo de cabeça. Próximo aqui, 9 mais 9 é 18, mais 5, 23. E a última aqui, 7 mais 4 é 11, mais 5, 16. Bom, então, fazendo essa análise, me parece que a oportunidade 1 é a mais promissora. Então é dessa forma que você pode usar matrizes de priorização. Essa é uma matriz, tá, pessoal, que estou colocando para vocês. Existem outras que estão à nossa disposição. Mas essa é simples e direto ao ponto e ajuda a colocar em números, a atribuir valores para a gente ver o que é mais promissor, o que parece ser mais promissor. Tá? Então essa forma funciona o funil de oportunidades. Então lembrando, a gente tem ideias, registra essas ideias, daí você vai partir para essa parte de avaliação de oportunidades. E por fim a parte de avaliação de projetos e implementação. Então nessa parte entra já a área um pouco da gestão de projetos. Uma das coisas importantes que devem ser vistas é a questão da análise da viabilidade econômica. A gente vai estudar isso mais para frente. Vai calcular algumas métricas, vocês vão ver que é fácil fazer esse cálculo hoje. O software de planilha, o Excel, resolve isso rapidamente para a gente. Ele traz para a gente qual é o retorno de um determinado projeto. Então você vai chegar à conclusão de que a oportunidade ali que a gente está trabalhando, essa oportunidade 1, né? Por exemplo, um serviço diferenciado de home care para alguns pacientes, né? Pensando numa empresa que trabalha nesse nicho, vai dar um retorno de, sei lá, 15% ao ano. Ou seja, de cada R$100 que eu investi nesse projeto, eu vou lucrar 15. Ao final do ano eu terei 115. Isso é bom ou é ruim? Depende.
Depende de outros parâmetros que eu vou ter que usar para comparar, e vai variar de empresa para empresa. Se todos os meus projetos me retornam 20% ao ano, eu ter um que retorna 15% não é bom. A gente vai estudar isso com mais profundidade, não é o assunto foco agora do momento. Mas nessa etapa aqui da gestão da avaliação de projetos, é o momento que a gente começa a olhar com mais cuidado essa questão financeira também. E aqui eu vou fechar com 3 conceitos que eu acho muito importantes, muito interessantes na verdade. Prototipagem. Normalmente quando você chega nessa etapa, antes de você investir pesado numa ideia, a gente faz um protótipo. Pode ser o protótipo de um produto, pode ser de um serviço, né? Não importa. O que é a prototipagem? Você vai fazer um piloto, vai oferecer aquele serviço do jeito que dá, e criar alguns indicadores de desempenho. Você tem que criar um indicador de desempenho para saber se aquela ideia que parecia boa e é inovadora, realmente é. Então você vai ter que medir, sei lá, a aceitação do cliente. Pergunta depois de prestar o serviço, você gostou? Quando você gostou? O que dá para melhorar? Qual que foi o retorno financeiro disso? Quanto que eu gastei para isso? O tempo que eu levei para implementar? Então não sei. Você vai ter que criar alguns indicadores, algumas métricas para avaliar se foi bem sucedido ou não foi essa tua iniciativa. Outra ideia muito legal é a do mínimo produto viável. O mínimo produto viável, como o próprio nome diz, é o mínimo que um produto tem que ter para você conseguir colocar ele no mercado. Aqui, pessoal, produto não é só produto físico, pode ser um serviço. Tá? Então, por exemplo, imagina um salão de beleza que faz uma maquiagem, quer fazer um tipo de maquiagem diferente para suas clientes. Isso é um produto também. Então você deve pensar, como que é a forma mais rápida possível de oferecer isso, de preferência amanhã já, para meus clientes. Tá? Forma mais rápida possível de oferecer esse novo produto, esse novo serviço para o meu cliente. Não precisa ter todos os... Às vezes a gente fica viajando demais, aí, sofisticando demais o produto ou serviço, não tem nada errado disso, mas antes de você gastar muito tempo e energia nessa sofisticação e elaboração de ideias mais complexas, é mais interessante você pôr o negócio para testar o quanto antes, para já obter feedback do teu cliente, saber o que está dando certo, se esse caminho é promissor, se é por aí mesmo, o que pode ser melhorado, se vale a pena ir adiante ou vale a pena a gente abandonar essa ideia nesse ponto, minimizando o prejuízo. E aí nessa parte de minimização de prejuízo que entra o conceito de fail fast, que em inglês significa falhar rápido. Empresas inovadoras precisam aprender a falhar, mas falhar rápido. A pior coisa que pode acontecer com uma empresa é você ficar rodando 1 ano e meio desenvolvendo um projeto para depois de 1 ano e meio você lançar no mercado e descobrir que aquilo não é bem aceito, ninguém está interessado naquele produto ou naquele serviço. Então, não tem nada errado em falhar, todo mundo falha, né? Até os grandes nomes do empreendedorismo, os maiores empresários do mundo falharam, né? Tem muitos cases, né? Muitos casos desses bem documentados, só que o problema é falhar lentamente, você demorar e ir tempo demais numa trilha errada. Então a questão é, como que você pode fazer para que, se for falhar, que eu fale rápido? Vou dar exemplo da nossa empresa. A gente cria cursos online. É claro que tem cursos que são um sucesso, que tem muitas pessoas que compram e falam muito bem nos nossos cursos. Se você entrar na Udemy e procurar pelos nossos cursos, você vai ver que tem alguns cursos que tem muitos elogios. Outros patinam, a venda não vai. É demorado de vender, é complicado, ou às vezes até, não sei, a gente achou uma coisa e o cliente não entendeu direito o que a gente gostaria. Então, você nunca pode culpar o cliente pelas coisas, o cliente é quem manda, você está ali para servir ele. Tá? Então, a hora que você falar que o cliente é um problema, na verdade você deveria rever seus conceitos, o cliente nunca pode ser o problema. Mas a questão é, antes de eu gastar 6 meses preparando um curso, gravando um curso, editando um curso, fazendo marketing para depois fracassar, o que eu posso fazer para que esse curso vá para o mercado já em 1 mês? Porque se for para falhar, eu quero falhar em 1 mês já. Que daí eu já sei, não deu certo, beleza, bola para frente, vamos fazer outra coisa. Então você pode fazer cursos mais enxutos, por exemplo, deixar de acrescentar algumas aulas lá que você pode pôr posteriormente. Você pode lançar um curso gratuito sobre aquele mesmo assunto para ver se as pessoas já têm interesse, alguma coisa mais curtinha. Você pode perguntar, não sei, mas de alguma forma a gente tem que pensar em maneiras de, se for para falhar, que fale rápido. Criar um mínimo produto viável, fazer um protótipo da coisa, lançar no mercado para já começar a ter feedback dos seus clientes. Às vezes você tem uma ideia boa e quando ela é lançada ela não é bem aceita de cara, mas você lançou rapidamente a ponto de teus clientes falarem, pô, até que tá legal, mas faltou tal coisa. Aí você descobre que faltou tal coisa, você tapa esse buraco, coloca essa tal coisa que os clientes estão pedindo e pronto, você vai ter um produto, né, ou um serviço muito bem sucedido. Então eu quero deixar muito claro para vocês, só para finalizar,
que todos esses conceitos que eu estou passando, eles podem ser implementados por qualquer empresa, mesmo que a empresa seja só você sozinho começando um serviço autônomo. Tá? Você é responsável por manter você e sua equipe, ou quem quer que esteja trabalhando com você, criativo. E fazer a gestão da inovação passa por você ser criativo, por você ajudar seus colegas, o ambiente que você está, a favorecer a criatividade e trabalhar dessa maneira a ser criativa, independentemente do ramo que você está. Não importa se você é um profissional da área de exatas, não importa se você é da engenharia, não importa se você é de humanas, não importa se você é da área de biológica, se você trabalha no mercado da saúde, qual a sua formação, isso realmente não importa. Todos nós podemos aplicar esses conceitos, seja numa empresa que você está criando ou no local que você já trabalha, para você ser um profissional melhor, para você ser mais criativo e ventilar novas ideias, trazer inovações para o local onde você trabalha.